Fala, meus lindos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem, gente. Vamos lá, ó. Vamos começar uma parte que eu gosto muito da química, tá? Vamos trabalhar agora com bioquímica. Uma parte que envolve aí, para quem gosta de biologia, é uma parte que muito legal, porque envolve tanto biologia quanto química, as duas juntos. Obviamente que a gente vai trabalhar os conceitos químicos de algumas moléculas orgânicas que tem na biologia, enquanto a biologia trabalha os conceitos biológicos. Então a gente vai mudar um pouco o conceito. Nós vamos começar vendo os carboidratos, né, gente? Que olha, na biologia, o que são os carboidratos? Os carboidratos são aquelas substâncias que elas são usadas principalmente para a obtenção de energia, né, gente? Ou também pode ser usado na forma de estrutura, na forma estrutural. Então pode ser para energia, obtenção de energia, ou como forma estrutural para as plantas, por exemplo. Então os carboidratos são muito interessantes para serem estudados. É uma parte da química que não é tão difícil, desde que vocês lembrem das funções orgânicas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando de carboidratos. Antigamente acreditava-se que carboidrato era formado por carbono e hidrogênio, por isso o termo carboidratos, tá bom? Melhor, carbono e água, beleza? Então carbonos hidratados, por isso carboidratos. E aí, por que falava-se isso? Porque realmente, se você fizer a conta no carboidrato, vai dar essa fórmula aqui, ó, CnH2ON, ou seja, a quantidade de carbonos é igual à mesma quantidade de moléculas de água. Era isso que acreditava. Hoje a gente sabe que não é bem assim, porque não forma-se carboidratos a partir de carbono e água. Mas antigamente acreditava-se, mesmo porque existe um processo chamado de hidrólise dos carboidratos, que formam novos carboidratos. Então eu falo, peraí, eu estou adicionando água, estou formando um carboidrato diferente. Se eu adiciono água e formo carboidratos diferentes, isso significa que os carboidratos são formados por água. Não é bem assim. O que forma os carboidratos? Bom, primeiro vamos entender aqui como que são chamados. Carboidratos, também chamados de hidratos de carbono, também chamados de sacarídeos, também chamados de açúcares, tá bom, gente? Tudo isso é sinônimo. Os sacarídeos, os açúcares, eles são divididos em três grupos principais. Os monossacarídeos, que são os mais simples, os disacarídeos, que é a junção de dois monossacarídeos, e os polissacarídeos, que é a junção de vários monossacarídeos, tá bom? Bom, então vamos ver como funciona o carboidrato. Opa, ficou um pedacinho aqui. Vamos lá. São os mais simples carboidratos, os monossacarídeos. Eles são divididos em dois grupos, tá bom, gente? As aldoses e as cetoses. As aldoses apresentam uma função mista, que tem um poliálcool, ou seja, vários álcoois, e um aldeído. Então é uma função mista poliálcool-aldeído. Olha aqui um exemplo. Essa é uma molécula que tem C6H12O6, então poderia ser a molécula de glicose, desde que aqui esses carbonos marcados estão indicando que eles são carbonos quirais, né? Carbonos assimétricos. Então a molécula da glicose, o OH está para o lado esquerdo, contrário ao C duplo O. Mas isso aqui é um poliálcool-aldeído, ó, várias funções álcoois, por isso que está em tudo em azul, e um aldeído na ponta. O outro tipo são as cetoses, como está escrito aqui. Função mista poliálcool e cetona. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 álcoois e uma função cetona. Isso aqui pode ser uma frutose, desde que o OH esteja para o lado contrário. O terceiro OH esteja para a esquerda. Vamos ver a glicose. Logicamente é o monossacarídeo mais comum que existe, tá bom, gente? Para ser a glicose, a única maneira é essa. Para onde vocês desenharem o C duplo O, vocês vão colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, estão vendo? O primeiro tem que ser um aldeído, então por isso que eu pus C duplo O. E os outros todos têm que ter OH. Primeiro, segundo, no terceiro carbono, o OH tem que estar do lado oposto, enquanto todos os outros têm o oxigênio para o mesmo lado, tá vendo? Ó? Então CH2, OH para a direita, COH para a direita, COH para a direita, COH para a direita, C duplo O para a direita. No terceiro carbono, COH para o outro lado. Isso é a molécula de glicose perfeitamente desenhada. Muitos vestibulares, ou até mesmo na apostila, vocês vão ver que eles vão colocar a molécula de glicose com OH para o mesmo lado. É um erro, tá bom, gente? É um equívoco que tem muita gente que comete. Inclusive apostilas, inclusive vestibulares cometem esse erro. Mesmo porque, quando você fala da molécula de glicose, tem gente que trabalha com molécula de glicose na parte da bioquímica que não sabe sobre a parte que a gente viu de isomeria ótica, certo? E outra coisa também, a molécula de glicose, quando ela é colocada em água, ela sofre um processo de condensação, ela se fecha, ela forma um ciclo. Como funciona esse ciclo, professor? Vamos pegar aqui a caneta para mostrar para vocês.
O oxigênio que está aqui, esse oxigênio, ele vai se ligar no penúltimo carbono, formando um ciclo. Então, ó, vou começar do oxigênio, tá? Então, ó, daqui eu vou me ligar lá no penúltimo carbono. Então, ó, oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oxigênio 1. Oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, oxigênio 1, 2, 3, 4, 5. Formou um ciclo, tá bom, gente? O problema é que eu posso fechar o ciclo pela direita, do jeito que eu fiz, ou eu posso fechar o ciclo pela esquerda. Por que isso acontece, professor? Bom, aí já precisaria de conceitos mais do ensino superior, tá bom, gente? Mas vamos entender isso, que ele vai fechar um ciclo. Se ele fechar o ciclo pela direita ou pela esquerda, ele forma dois tipos isômeros de glicose, a alfa-glicose e a beta-glicose. Eu preciso que vocês fiquem atentos ao conceito, como eu sei qual é a alfa-glicose e como eu sei qual é a beta-glicose. Para isso, vocês vão olhar para o oxigênio. Acharam o oxigênio aqui? Está marcado aqui o oxigênio. Ó. Eu vou olhar para um lado do oxigênio, tem um carbono, para o outro lado tem um carbono. O carbono do lado do oxigênio tem um ligante que está para cima e o outro para baixo. Então, ó, um dos carbonos tem um ligante para cima, o outro para baixo. Tá vendo? A CH2OH para cima, o OH para baixo. Um para cima e outro para baixo é o alfa. Se os dois ligantes desses carbonos que estão ligados ao oxigênio estiverem os ligantes para cima, é o beta. Só isso. Professor, e se eu tiver que desenhar, como que eu faço? Não, é bem simples, tá, gente? Vocês começam pelo oxigênio, faz um ciclo de 6, então oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, e o oxigênio, fechando esse ciclo com 6 lados. E aí eu começo pro lado que vocês quiserem, mas vocês vão começar assim, ó. Começa pelo CH2OH, porque é o que sobrou aqui, ó, no final. Então você começa pelo CH2OH. Então no primeiro carbono, CH2OH. Beleza? Se eu coloquei o CH2OH para cima, eu vou continuar indo, ó. Coloquei para cima, o próximo vai para baixo. O seguinte para cima, o outro para baixo. Tá bom? Então, ó. Olhou o oxigênio, colocou em um dos carbonos CH2OH. Se eu coloquei ele para cima, o seguinte, o outro carbono tem um OH, então é colocado para baixo. O outro carbono tem um OH, é colocado para cima. O outro carbono tem um OH, é colocado para baixo. A diferença acontece nesse penúltimo carbono aqui, que é se você colocar ele no mesmo sentido do CH2OH, ele vira uma beta-glicose. Se você colocar em sentidos opostos, ele vira uma alfa-glicose. Professor, tem que decorar isso? Com certeza, porque elas vão ser importantes quando eu falar de polissacarídeos, tá bom, gente? E um disacarídeo? Junção de dois monossacarídeos. O mais comum é a junção da glicose com a frutose, porque a glicose com a frutose gera a sacarose. A sacarose é o nosso açúcar comum, é o açúcar que a gente tem, que a gente compra no supermercado para adoçar a nossa vida, tá bom? Como funciona esse processo? Assim, ó. Eu peguei aqui uma glicose, eu peguei aqui uma frutose. O que vai acontecer é o que a gente chama de reação de condensação, ou seja, reação que retira água. Por isso aqui o nome é condensação e a saída de água. Como que sai a água? Próximos, vizinhos, OH e H, tá vendo? OH e H, os vizinhos, eu tiro o OH de um lado e o H do outro. Apago eles, considerando que saiu a água. Então eu venho aqui e desconsidero, como a gente já fez nas reações orgânicas, tá? Eu faço de conta que ele não existe, porque eu estou tirando ele. E aí eu junto esse composto. Por onde eu vou juntar? Essa ligação química que sobrou vai se ligar no oxigênio e o oxigênio continua no outro composto. Então, ó, copiei tudo isso, ó, copiei ele, ó. Essa parte está copiada aqui. A ligação que sobrou está para baixo. Ela vai se ligar ao oxigênio que também está para baixo, formando a sacarose. Tudo bem? O processo contrário da condensação, que é a retirada da água, é a hidrólise, que é a partir da adição de água eu posso quebrar a molécula de sacarose. Tanto que a sacarose para nós não serve para nada dentro do nosso corpo. Quando a gente come açúcar, esse açúcar ele vai ter que ser transformado nos seus monossacarídeos para fazer a reação química de obtenção de energia, tá bom? Por isso que a sacarose para nós não serve, ela vai entrar no nosso corpo tem água, vai quebrar ela novamente em glicose e frutose, aí a glicose e a frutose fazem o processo para obter energia. Polissacarídeos, o processo é igual, tá bom, gente? Vamos ver primeiro o polissacarídeo estrutural, que é a reação entre beta-glicoses. Olha a diferença, gente. Olha como está saindo a água aqui. Agora eu tenho um oxigênio para cima
e um oxigênio para baixo. Os vizinhos, tá vendo? Ó? Os vizinhos, um para cima, outro para baixo. Se eu esquecer que essa molécula de água existe, que eu tirei aqui, ó, tá bom? Esqueci que ela existe. Essa ligação, deixa eu apagar para vocês verem a ligação química. A ligação química que tem aqui, ó, ela tá para baixo, certo? E aqui a ligação para cima. Então eu vou ter que ligar o oxigênio nessa ligação química que está aqui embaixo. Como eu apaguei o hidrogênio e eu apaguei o OH. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, apaguei o hidrogênio OH e o oxigênio ligado aqui embaixo. Então vocês estão vendo que está sendo uma ligação cruzada. Olha a ligação cruzada aqui, gente, aqui embaixo. Ó. Olha a ligação cruzada aqui, tá vendo? Beleza? Então nós tivemos a ligação cruzada aqui, ó. Essa ligação cruzada formou a celulose, ou seja, a celulose é uma polibeta-glicose. E essa estrutura da celulose, do jeito que ela tem com essa ligação cruzada aqui, é muito interessante porque ela se torna uma molécula difícil de ser quebrada no processo de hidrólise. Porque a hidrólise, a água teria que entrar aqui no meio para quebrar essa molécula e formar de novo as glicoses. A água teria que entrar aqui no meio para formar a glicose. Ah, professor, por que tem 3 pontinhos para frente? Porque isso aqui é um polissacarídeo, uma junção de inúmeros sacarídeos. Então para cá vai ter outra glicose, 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 assim vai continuando eternamente, tá bom? E para separar as moléculas de glicose, eu faço a hidrólise, que é a adição de água. Porém, para quebrar essa ligação cruzada de cima para baixo é muito difícil. Por isso que a gente não pode comer grama. Porque se a gente come grama, o que tem na grama? Celulose, né? A celulose é a estrutura das folhas, a estrutura da grama. A parte estrutural é a celulose. Se a gente tivesse a capacidade, uma enzima que fosse capaz de quebrar essa celulose e fazer ela se transformar de novo em glicose, ótimo. Ia ser perfeito pra gente poderia comer grama. Mas a gente não tem isso. E essa quebra é muito difícil. Agora, no caso de uma reserva energética, como por exemplo, você come macarrão. Quando você come macarrão, você come um carboidrato chamado amido, tá bom? No caso do amido, a ligação química, ó, se vocês olharem aqui, os vizinhos da alfa-glicose, eles ficam para baixo a ligação. Então a ligação aqui está para baixo, ela vai se ligar no oxigênio, olha lá, ó. Então ele se liga no oxigênio para baixo, então ficou para baixo ou para cima, tanto faz, se você estiver, dependendo de onde você estiver vendo a molécula. E aí a molécula da água, para ela entrar aqui por baixo, fica fácil. Ela não tem um impedimento estérico, ou seja, não tem um ambiente que impede a entrada dela. Dessa forma, fica fácil quebrar essas moléculas pelo processo de hidrólise e transformar elas em alfa-glicose. Aí a alfa-glicose ela é usada para obter energia no nosso corpo. Tudo bem? Essa é a molécula de amido. Cuidado para não confundir. Olha a diferença da celulose e do amido. Vocês viram que a celulose, vamos tirar aqui um monte de informação, a celulose ela tem essa ligação cruzada entre as moléculas de glicose, o amido, essas ligações são paralelas, tá bom? A única reação química importante, a mais importante, não é a única, mas a mais importante que vocês têm que ter é a fermentação alcoólica, que ela é usada para obtenção do álcool, principalmente do etanol, álcool etílico, e nos processos de fabricação de pães, na panificação. Quando você vê sua mãe fazendo um pão, sua avó fazendo um pão, um parente seu fazendo um pão, você vai ver que ele pede para comprar fermento biológico. O que é o fermento biológico? O fermento biológico é um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae, tá bom? É um fungo específico utilizado para fermentação. Porque o que esse fungo faz? Esse fungo ele pega o monossacarídeo, tá? Que tem lá na massa do pão, tem amido, que usa na massa do pão, ou até outros carboidratos tem na massa do pão. Ele quebra isso, formando monossacarídeos. Esses monossacarídeos, na presença do fermento, essa reação química vocês têm que decorar. Glicose aqui, tá bom? A glicose ou qualquer outro monossacarídeo, na presença do fermento, forma o etanol e libera gás carbônico. Para a produção do éter, tá aqui, formou o etanol. Para os pães, o que é importante? Formar o etanol? Não. Para formar o pão é importante essa liberação de gás carbônico, que ele vai encher a massa e fazer o pão crescer como se fosse uma bexiga. Então ele vai estar enchendo a massa, fazendo o pão inflar cada vez mais. Por isso que quando você faz a fermentação do pão com fermento biológico, tem que deixar ele descansando por um tempo, porque esse descanso vai fazer liberar mais gás carbônico. Vamos para o exercício, vamos lá. Ih, já está com a resposta aqui, ó. O seguinte fragmento adaptado do livro Estação Carandiru, de Drauzio Varela, refere-se à produção clandestina da bebida
no presídio. O líquido é transferido para uma lata grande, com um furo na parte superior, na qual é introduzida uma mangueirinha conectada a uma serpentina de cobre. A lata vai para o fogareiro até levantar fervura. O vapor sobe pela mangueira e passa por uma serpentina, que Ezequiel esfria constantemente com uma caneca de água. Na saída da serpentina, emborcada numa garrafa, gota a gota pinga a água ardente chamada de Maria Louca. 5 quilos de milho. O que tem no milho, gente? Tem um polissacarídeo. Então, a partir de 5 quilos de milho, ou 10 quilos, ou 5 quilos de milho ou de arroz, e 10 quilos de açúcar, permite a obtenção de 9 litros dessa bebida. Ou seja, a partir do milho, do arroz, eu obtenho. Então, um polissacarídeo. Qual é o elemento que tem a polissacarídeo aqui? Então, na produção da Maria Louca, o amido de milho ou de arroz é transformado em glicose. Qual reação que vai indicar isso? A sacarose do açúcar é transformada em glicose e frutose. Qual reação vai falar isso? E as duas glicose e frutose dão origem a dióxido de carbono e etanol. Vamos lá, vamos ver as reações. A1, quando tem essa sigla N na frente, indica que é um poli desse composto. Opa, C6H10O5 seria o polissacarídeo. Isso é o polissacarídeo. Usando N águas, ele vai formar N glicoses. Tá bom? Então a reação 1 é a primeira reação. A reação 3 é a sacarose, que é o açúcar, C12H22O11, se transformando em glicose e frutose. E a reação 5 é quando eu pego a glicose e transformo em etanol e CO2. Então, reações 1, 3 e 5. Tá bom, gente? Exercício 4. Vamos lá. Temos aqui o esquema. Equacione a reação química que aconteceu. O que aconteceu aqui? Ele falou que tem uma solução líquida de glicose com um fungo Saccharomyces cerevisiae. Ou seja, está acontecendo uma reação de fermentação, que é essa, né, gente? Então, a glicose, pela fermentação alcoólica, produz etanol e CO2. Letra B. Explique por que o saco plástico foi inflado. Ué, gente, está liberando CO2, que é um gás carbônico. Esse gás carbônico vai ser o que vai inflar o saco plástico. Tudo bem? Essa reação é muito comum de ver, tá bom? Vamos para o próximo, exercício 5. Algumas pessoas não podem ingerir leite, pois sofrem de deficiência de lactase, que é uma enzima presente no intestino delgado. Se tomam leite, tem diarreia. Na presença da lactase, a lactose, um disacarídeo, reage com água resultando da glicose e galactose, monossacarídeos. Complete a reação. Então aqui nós temos a lactase, a lactose, que ele falou que é um disacarídeo. Então aqui nós temos C12H22O11, então essa é a lactose. E aqui nós temos já a galactose, que é um dos monossacarídeos formados, tá bom? Quem são os outros, professor? Bom, ele não falou que faz uma reação de hidrólise, reage com água, então a lactose reage com água, vai produzir glicose e galactose. Os dois têm que ter a mesma fórmula, tá bom? Por que os dois têm que ter a mesma fórmula? Porque aqui eu tenho 12 carbonos, e aqui eu formei um com 6 carbonos, portanto o outro também tem que ter 6 carbonos. Tá aqui a reação química. Na letra B ele fala o seguinte, esse é um pouco mais complexo, presta atenção. C. Com a finalidade de atender as pessoas deficientes da lactase, principalmente crianças, um leite foi tratado com uma enzima lactase. Ele terá o seu índice de doçura aumentado ou diminuído. Então, dentro do meu leite comum, eu pego leite comum e eu coloco lá dentro uma enzima chamada lactase. Ele quer saber se o sabor do leite vai ficar mais forte, vai ficar mais doce ou menos doce. Como que ele vê isso? Atenção aqui, lembra que os exercícios vocês precisam de grifar? Então olha lá que ele vai falar o que é. Ó. O poder do corante é a propriedade aditiva que traduz quantas vezes uma substância é mais doce do que o açúcar. Quantas vezes uma substância é mais doce que o açúcar. Considerando-se massas iguais. A massa molar do açúcar é 342 gramas por mol, tá bom, gente? Então eu vou considerar para essa massa de 342 gramas, olha a lactose. 342 gramas de lactose, porque eu estou usando a mesma massa. Tem qual o poder do corante? Ele falou que a lactose, com a mesma massa, tem 0,26. Então aqui, ó, se o açúcar é 1, por que o açúcar é 1? Porque é quantas vezes uma substância é mais doce que o açúcar. Então o açúcar é a minha base, por isso que eu chamo de 1. A lactose, ele falou que é 0,26. Para quem olha só isso daqui, acha, se eu pus lactose, né? Se eu pus lactase, eu quebro a minha lactose, então se o açúcar é 1, a lactose é 0,26, ele vai ser menos doce. Mas não é bem assim. Porque na hora que você coloca a lactose se quebra. A lactose se quebra gerando glicose e galactose. A proporção é de 1 mol para cada um deles.
Como eu estou usando a massa de 342 gramas, a massa da lactose é 342 gramas por mol, de água 1 mol é 18 gramas, glicose 1 mol é 180, galactose 1 mol é 180. Então, se eu usei aqueles 342 gramas de lactose, eu obtive 180 de glicose, 180 de galactose. Vamos para a glicose, ó. A mesma massa de açúcar, porque ele fala aqui que tem que ser a mesma massa de açúcar, então açúcar eu estou usando os 342 gramas, a mesma massa de açúcar de glicose produziria 0,70, porque é aqui que fala, ó, o poder do corante da glicose é 0,70. Então, a mesma massa, 342 gramas, é 0,70. Porém, no exercício, eu estou usando a glicose somente 180 gramas. Por quê? Porque a lactose produz 180 gramas de glicose. Então, 180 gramas tem X, se eu chegar a X vai dar 0,37. Vou fazer o mesmo processo para lactose, só que agora eu vou usar o valor da galactose como 0,65. Então, 342 gramas, que seria a mesma massa do açúcar, é 0,65. 180 gramas é X. X dá 0,34. Então, o poder edulcorante é a soma dos dois compostos, tudo bem? Da glicose e da galactose. Então, 0,37 mais 0,34 dá 0,71. Desse modo, podemos concluir que após a hidrólise enzimática da lactose, o leite tornou-se mais doce. Por que tornou-se mais doce? Porque no leite nós temos lactose. E depois que ele quebrou em galactose e glicose, o que fez o leite ficar mais doce. Tá bom? O texto se refere às questões 6 e 7. Vamos lá. Com o advento dos Jogos Pan-Americanos, estudos relacionados com o metabolismo humano estiveram em evidências e foram tema de reportagens em jornais e revistas. Especial atenção recebeu o consumo de energia pelos atletas e a forma de obtenção dessa energia pelo corpo. A glicose é a fonte primária de energia do nosso organismo e um dos intermediários formados em sua oxidação é o piruvato, forma desprotonada do ácido pirúvico, fórmula molecular C3H4O3, que apresenta as funções. Então, o ácido pirúvico apresenta as funções cetona e ácido carboxílico. O piruvato pode seguir dois caminhos metabólicos. Então, via 1, piruvato se torna-se lactato, via 2, o piruvato se torna-se CO2 mais água. O lactato é a forma desprotonada do ácido hidroxipropanol. O que é desprotonada, tá, gente? É lá na forma do ácido carboxílico, C dupla OH, você tira o H. Então ele vai querer, obviamente, que a gente faça a fórmula do piruvato e as reações químicas. Vamos lá, exercício 7. Forneça as formas naturais do ácido pirúvico e do alfa-hidroxipropanoico. O ácido pirúvico, quem é? Vamos voltar aqui no enunciado. Ele passou pra gente que a fórmula tem que ser C3H4O3. Então vamos fazer aqui um esboço. Tem que ter 3 carbonos. Ele falou que tem um O3, tem que ter um dupla O. OH. Por que tem que ter dupla OH? Porque ele falou que tem que ter a função ácido carboxílico. Ele falou que também tem que ter a função cetona. Eu não posso pôr dupla O na ponta, porque se eu pôr dupla O na outra ponta, é a função aldeído. Então o dupla O tem que estar no meio. Completando com hidrogênio, H2. Esse é o ácido pirúvico. Tudo bem? E o hidroxipropanoico? Qual que é a fórmula dele? Bom, hidroxi significa que tem um OH. Propiônico. Propiônico tem 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Tem a função ácido carboxílico, C dupla OH. A posição alfa a gente vai ver daqui a pouco quando a gente falar de alfa aminoácidos, mas já para entender, a posição alfa é a que vem logo em seguida do ácido carboxílico. Então aqui nós temos o ácido carboxílico, a função alfa, a posição alfa é essa. Completando com hidrogênio H e H2. Tá bom? Esse é o ácido hidroxipropiônico. Vamos pôr eles aqui bonitinho, então? A fórmula deles é essa daqui, então. H3C, C dupla OH, C dupla O aqui no meio. E o hidroxipropiônico, H3C, CHOH, C dupla OH. Beleza? E as reações? Bom, gente, para formar o ânion, né, o piruvato, para formar o piruvato, eu tiro o H, esqueço que ele existe. Então tá aqui, ó, o piruvato é só sem o H. E para formar o lactato, é só tirar o H daqui também. Então tá lá, o mecanismo 1, piruvato para lactato, tá aqui. Beleza? No mecanismo 2, o piruvato formando CO2 e água. Só isso.
Aí ele quer saber também, segundo classifica as reações em oxidação ou redução. Gente, olha aqui, estava fazendo duas ligações com oxigênio, aqui está fazendo só uma. Então aqui é uma redução. Diminuiu o número de ligações com oxigênio. E aqui, o carbono fazendo duas com esse, ou melhor, esse carbono aqui que a gente vai olhar, está fazendo duas com o oxigênio, lá, C dupla O, e uma com outro oxigênio. E formou um CO2. Opa, se formou um CO2, gente, é porque ele aumentou o número de ligações com oxigênio, por isso oxidação. Beleza? E o exercício 7. Cada molécula de glicose produz por via metabólica 1, 2 moléculas de lactato. E pela via metabólica 2, 6 moléculas de CO2 e 6 de água. Na via metabólica 2, ocorre a liberação de maior quantidade de energia por mol de glicose consumido que na via 1. Explique a influência da capacidade de transporte do oxigênio para o tecido muscular dos atletas na determinação da via metabólica e a relação entre o desgaste físico dos mesmos com a concentração do lactato. Então vamos lá, gente. No início de atividade física, as células do tecido muscular estão plenamente abastecidas de oxigênio. O que isso significa? Se a gente não faz uma atividade física, nós não estamos gastando o oxigênio das nossas células musculares, certo? Nessas condições ocorre a via metabólica 2, que é um processo de oxidação, porque tem muito oxigênio. Beleza? Conforme a atividade física vai se aumentando, vai se desenvolvendo, vai acabando o oxigênio, porque o oxigênio vai se tornando insuficiente e as células começam a trocar a via 2 pela via 1. E essa via 1 não é uma oxidação. Isso é, acontece a falta ou insuficiência de oxigênio. Por isso que a gente sente cãibra quando faz muita atividade física sem o alongamento correto. Por quê? Porque quando faz muita atividade física sem o alongamento correto, acaba formando-se o lactato, que ele acumula-se no tecido muscular e, além de dar o desgaste físico para a gente, ele causa a nossa cãibra. Tudo bem? Bom, essa então é a resposta, mas vamos entender bem genericamente. Quando a gente não faz atividade física, vai fazendo a via metabólica 2, porque é de oxidação, porque a gente está respirando, tem muito oxigênio. Só que aí no processo de atividade física a gente gasta esse oxigênio, quando acaba esse oxigênio, ele vai fazer a via metabólica 1, produzindo, porque não tem oxigênio, é uma via metabólica de redução, produzindo o lactato, transformando-se em ácido lático, e esse ácido lático ele causa a nossa cãibra, a famosa cãibra, né? Exercício 8. No Brasil, de modo tradicional, o etanol é produzido pela fermentação da cana-de-açúcar ou do melaço. Essas soluções contêm sacarose. Nos tanques de fermentação, observa-se uma fervura intensa, aparente, do caldo de fermentação. Gente, essa fervura é uma fervura fria. Ou seja, não precisa de pôr no fogo. Então, realmente, não é uma fervura. É uma coisa que aparenta uma fervura. O que faz aparentar a fervura? O que é a fervura, gente? É o borbulhar, né? Quando você ferve a água, ela começa a borbulhar. Por quê? Porque forma bolhas de gás, vapor de água, na parte de baixo do recipiente de uma panela. E essas bolhas têm que vazar. Então, elas começam a ir para a parte superior e vazar. Tudo bem? Aqui também tem a fervura, só que a gente chama de fervura fria. Essa fervura fria, ela acontece de que maneira? É a liberação do gás carbônico, né? Por quê? Porque a reação química, que já vamos pôr na letra B, que é a reação química, ela produz o gás carbônico, etanol e gás carbônico. Esse gás carbônico produzido, ele é liberado e parece que está fervendo. Qual é a reação química? Ó, eu estou pegando direto a sacarose, pode ser em 2 etapas ou direto. Eu posso pegar a sacarose quando ela reage com a água formando glicose, tá bom? E aí a glicose formar o etanol e o gás carbônico. Ou aqui diretão, ó, a sacarose na presença de água já produz etanol e gás carbônico se tiver com o fermento. Essa já é a reação completa, a gente chama de equação global, tá bom? Meus queridos, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos para vocês. Beijinho no coração. Tchau, tchau e até a próxima.